Olá, meu nome é Marcos, eu sou assistente social, trabalho no Núcleo Judiciário da Mulher no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Nós já tivemos oportunidade de falar em vídeos anteriores sobre o que é a revitimização. Falamos também sobre algumas posturas e atitudes revitimizadoras que pode se assumir durante o contato com mulheres em situação de violência, e foi pensando nisso que nós organizamos algumas orientações práticas voltadas para um atendimento acolhedor e solidário a mulheres vítimas de violência doméstica. Essas orientações, elas não têm a intenção de substituir aquelas que já são utilizadas pelas profissionais, mas ela tem uma intenção de oferecer subsídios para que se possa enfrentar os desafios cotidianos e que são específicos, inerentes às especificidades da violência doméstica. São ao todo 8 orientações que serão divididas em 2 partes. Nesse vídeo, que é a parte 1, nós vamos falar das 4 primeiras orientações e em cada uma delas nós vamos apresentar alertas e dicas de intervenção que podem ser utilizadas, claro, dependendo do momento, do contexto ou das particularidades de cada caso. E aí, vamos lá? Orientação 1. Esteja ciente dos limites da sua atuação, porque nem tudo será dito e percebido em um atendimento. Por isso que as situações de violência, elas são muito mais amplas e complexas do que nós imaginamos. E muitas vezes ela pode não caber naquele olhar pontual e circunstanciado daquele profissional. Então, independente da percepção pessoal que o profissional ou a profissional tenha em relação ao que foi relatado por aquela mulher, é muito importante evitar frases do tipo: mas isso que a senhora está falando pode acontecer com qualquer uma, não só com você. Ou fazer uma pergunta do tipo: mas foi assim mesmo que aconteceu? Outra frase que precisa ser evitada: não sei se você sabe, mas muitas coisas que você está falando vai ter que ser provado depois. Essas frases, elas podem dar o sentido de descrença, de desqualificação ou de invalidação do relato da mulher. Isso precisa ser evitado, ok? Orientação 2. O sucesso da sua intervenção não depende da formalização da denúncia por essa mulher e muito menos do rompimento da relação abusiva. Nós sabemos que há vários motivos que levam uma mulher a não tornar públicas as violências que ela sofre do seu parceiro, assim como há motivos que levam uma mulher a não querer formalizar a denúncia, assim como há vários motivos que levam a mulher a permanecer numa relação violenta. Uma pergunta que a gente precisa fazer é: será que essa mulher que acionou você, profissional, ou foi procurado por você, será que naquele momento daquele atendimento, essa mulher estava preparada para tomar decisões que a colocará frente a frente a novos desafios de intensificação dessa violência, ou frente a frente a novos desafios? Então, uma dica super importante é: um bom entrevistador, uma boa entrevistadora é aquele ou aquela que escuta mais e fala menos. Isso não significa que você não tenha que dar orientações, fazer reflexões com essa mulher, não é isso. Mas deixe, por exemplo, para falar de instrumentos legais de proteção quando você só tiver elementos suficientes para você avaliar os reais motivos que levaram aquela mulher a procurar a sua ajuda, ok? Orientação 3. Durante as suas intervenções, prefira perguntas abertas que estimulem a narrativa dessa mulher e substitua o porquê pelo o que e pelo como. Perguntas iniciadas com porquê, elas trazem muitas vezes um sentido inquisitório que pode subentender a culpabilização ou a responsabilização daquela mulher pelas violências que ela própria sofreu. Ou podem também forçar ou induzir aquela mulher a falar ou dar respostas que ela não está preparada naquele momento, porque ela está indecisa, porque ela está confusa, porque ela está fragilizada. E aqui vai algumas dicas de perguntas que precisam ser evitadas. Vamos lá. A primeira pergunta que deve ser evitada é: por que o seu marido bateu em você? Substitua essa pergunta por: você quer falar sobre o que aconteceu? Outra pergunta que deve ser evitada: você já tentou fazer alguma coisa para ajudar seu marido, que é tão ciumento? Substitua por: você já falou para o seu marido procurar ajuda profissional para lidar com o ciúme dele? Outra pergunta que deve ser evitada: por que você só resolveu denunciar agora?
Substitua essa pergunta por: o que motivou a procura por ajuda? E por último, por que você resolveu voltar para ele se sabia que poderia acontecer de novo? Substitua essa pergunta por: como está para você lidar novamente com essa situação? Faz toda a diferença. Ok? Orientação 4. Esteja atento ou atenta às mensagens implícitas e ocultas que podem estar por trás de determinados gestos, por trás de determinadas posturas corporais, tonalidades de voz, choro repentino, silenciamento. Esses comportamentos, eles podem indicar um certo desconforto emocional que essa mulher pode estar tendo em relação à violência que ela está sofrendo, mas pode indicar também uma postura ou uma intervenção que o profissional fez que gerou aquele desconforto, que gerou aquela reação. E aí uma dica importante é: pergunte à mulher se há algo que ela está querendo dizer que você, profissional, não está conseguindo perceber ou compreender. Okay? E para finalizar, dada a dinamicidade e a complexidade das situações de violência doméstica praticada contra as mulheres, nós sabemos que as possibilidades de intervenção, elas são diversas e elas podem variar de uma situação para outra, de um caso para outro. Mas nós acreditamos que essas orientações, que não são as únicas, elas podem sim subsidiar a atuação profissional em direção a um atendimento mais acolhedor, mais humanizado e mais solidário, ok? Então é isso, eu espero vocês no vídeo parte 2 para falarmos sobre as outras 4 orientações práticas que podem ser aplicadas às mulheres em situação de violência doméstica e familiar, ok? Um abraço e até lá!